Olá, meu nome é Ana São José. O meu artigo é intitulado A Dança na Tela, Práticas Discentes no Ensino Superior. Esse artigo tem como objetivo analisar as imagens audiovisuais produzidas pelos discentes do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Sergipe, UFES. E a nossa intenção foi discutir sobre as questões de gênero, raça e interseccionalidade que são reveladas a partir do corpo e das imagens em movimento. Para tanto, apresentamos como resultado do componente curricular, cinema e dança, e tivemos como corpus analítico os 2 vídeos, Um Mais Um por Todos e Femininas. Para análise das imagens, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, os textos elaborados pelos alunos acerca dos seus produtos e processo de criação audiovisual e coreográfica, a observação e a análise fílmica. Após assistir os filmes, nós selecionamos esses 2, citados anteriormente, que fazem parte das obras de criação de Letícia Oliveira, Femininas, e Um Mais Um por Todos, de Wanderson Aurélio. Os trabalhos foram observados, utilizando os elementos como a inferência do som, movimentos de câmera, montagem e edição, cenário, os corpos em movimento e os marcadores sociais das diferenças. Para a formação desse trabalho, utilizamos como teóricos como a Cotirene, Bert, Butler, Crenshaw, Desmond, Freire, Hooks, Louro, Machado, Perrot, Ribeiro e Scott. Em relação aos processos de ensino-aprendizagem no ensino superior, e pretendendo sempre realizar uma reflexão crítica sobre as nossas praxes didático-pedagógicas, partimos do princípio basilar proposto pela Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e pela Pedagogia Engajada de Bell Hooks, para análise dos saberes e fazeres em dança. Assim, tomamos como referência o pensamento de Freire, quando nos diz que é necessário insistir que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Complementa Paulo Freire. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com esse saber. Já Bell Hooks, na sua obra Ensinando a Transgredir, nos propõe pensarmos uma educação que não reforce os sistemas de opressão e as estruturas de dominação, como o racismo e o sexismo, mas sim pensarmos uma educação pautada no processo de transformação social, no ensino-aprendizagem transgressor dos limites, na perspectiva de uma educação holística e, principalmente, uma educação como prática da liberdade, com palavras de Bell Hooks, um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Assim, complementa a autora, na sua obra, a sala como um lugar seguro, democrático, plural, multicultural e de liberdade. Sua reflexão tem como princípio fundante a pedagogia engajada, com práticas que valorizam a expressão dos discentes, reconheça o valor de cada voz individual e o entusiasmo como esforço coletivo. Bell Hooks enfatiza e afirma que, quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar os alunos.
Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Quando os professores levam narrativas de sua própria existência para a discussão em sala de aula, elimina-se a possibilidade de atuarem como inquisidores oniscientes e silenciosos. É produtivo, muitas vezes, que os professores sejam os primeiros a correr o risco. Ligando as narrativas confessionais às discussões acadêmicas para mostrar de que modo a experiência pode iluminar e ampliar nossa compreensão do material didático. Ainda utilizamos o termo interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw, que nos diz que a interseccionalidade é uma conceitualização do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas às mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo assim aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Partimos para as considerações finais. Diante do que foi exposto, compreendemos que o componente curricular cinema e dança, enquanto prática educacional, amplia as competências do ver, do aprender, do sentir e sentir dos corpos de movimento, estando em diálogo constante com as realidades sociais brasileiras. Constatamos que, a partir das nossas práticas, os discentes vivenciam a observação de filmes que potencializam a aprendizagem, ampliam a capacidade de expressão e criação, estimulam a busca por um repertório de movimentos diversificados e ampliam as capacidades de leitura sobre o mundo e sobre si mesmo, tornando-os cidadãos mais críticos e reflexivos sobre as diferentes dimensões e realidades na contemporaneidade. A nossa contribuição para a formação deles é pautada no ensino-aprendizagem que estimulem práticas de criação, tragam reflexões sobre o fazer em dança enquanto artistas cênicos, através das práticas colaborativas entre dança, cinema e educação. Acreditamos que o exercício artístico esteja inserido em diferentes âmbitos do conhecimento. Esperamos contribuir para os atravessamentos que se fazem presentes entre os diferentes espaços de criação e a nossa atividade docente. Particularmente, estou interessada em pensar o espaço universitário, as práticas dos componentes curriculares cinema e dança enquanto território propício para dar voz e visibilidade aos corpos que muitas vezes são colonizados pelos espaços educacionais. Deste modo, as obras foram analisadas a partir da categoria interseccionalidade entre gênero, raça e classe, que nos serviu como uma ferramenta potente para tratar as questões relacionadas às estruturas de poder. Constatamos assim que esse tipo de análise contribui com os modos, saberes e fazeres em dança na relação com o audiovisual e a educação no ensino superior, fomentando assim a discussão e a produção de conhecimento entre esses campos de estudo. Obrigada.